Antes de mais, bom dia novamente a todos. É um prazer estar aqui a moderar esta quarta sessão do seminário de investigação do SIGS Nova. E há aqui muitas pessoas que já não vi há muito tempo e é com muito gosto que estou a voltar a vê-las. Pronto, meu nome é Carla Rebelo e sou colaboradora no grupo de Sistemas de Modelação e Planeamento e vou, digamos, aqui moderar esta sessão. Será uma sessão que tem como título Modelação Espacial 2D e 3D aplicada ao urbanismo e será apresentada vou começar por apresentar a Teresa Santos, que é atualmente a coordenadora do Grupo de Investigação de Sistemas de Modelação e Planeamento do SIGS Nova, é engenheira florestal, doutorada em Geografia e Planeamento Regional e atualmente desenvolve investigação sobre soluções baseadas na natureza, digamos, para a promoção de cidades sustentáveis. Depois temos a Raquel de Deus, que é geógrafa, doutorada em Geografia e Planeamento Territorial e desenvolve atualmente investigação sobre a transformação do uso do solo, sustentabilidade e modelação participativa. Pronto, digamos que quem começará esta sessão será a Teresa e depois passaremos a Teresa, desculpem, a Raquel, peço desculpa, a Raquel de Deus e depois passaremos à Teresa. Esta sessão, como tem sido habitual, vai ser gravada e pronto, era apenas para vos dar esta informação e penso que já estamos em condições de iniciar a sessão. Certo, Raquel? Certo, então vamos lá, vou partilhar. Obrigada, Carla. Penso que já conseguem ver a minha apresentação. Certo, Carla? Sim, está ótimo. Sim, então vou só aqui ajustar-vos para conseguir ver tudo. Então, boa tarde a todos. O meu nome é Raquel e hoje o tema que vos trago é como modelar a transformação do uso e ocupação do solo. Durante a apresentação eu vou utilizar a sigla internacional de uso e ocupação do solo, que é de Land Use and Cover. Os autómatos solares são, na atualidade, um dos modelos de geossimulação mais promissores e mais robustos para interpretar a complexidade da transformação do uso do solo. Um modelo de autómatos solares é um modelo matemático simples, representado por uma grelha regular de células, que podem ter um conjunto de estados, ou, por exemplo, o uso do solo. E elas podem comunicar e trocar informação entre si de acordo com uma vizinhança que será estabelecida de acordo com o facto ou fenómeno geográfico que estiver a ser analisado e um conjunto de regras pré-definidas. O exemplo do autómato solar que eu vos apresento aqui na imagem, não sei se vocês conseguem ver, desculpem lá que eu acabei por tirar a partilha, mas se eu assinalar com o meu cursor vocês conseguem ver? Sim? Então o exemplo de autómatos solares que vos trago pode estar em dois estados possíveis. Pode ter o atributo urbano, que são as células cor laranja, e o não urbano. E por analogia à biologia, uma célula de um autómato solar num determinado estado tem maior probabilidade de ser contagiada pelas suas células vizinhas do que por células aleatórias mais distantes. Para analisar, quantificar, ou seja, medir e simular a transformação do uso do solo, nós produzimos 9 mapas do uso do solo de muita alta resolução para um período compreendido entre 1947 e 2018, utilizando 45 classes de uso do solo ao nível mais detalhado, que se repercutiu, ou que se fez representar numa matriz de células de 10 metros por 10 metros, num total
aproximadamente 3.375.000 células, para representar uma área de estudo com aproximadamente 182 km². Nesta imagem, esta figura da esquerda, estão então representadas as categorias do uso do solo ao nível mais detalhado, que foram utilizadas nos mapas do uso do solo, e a animação da direita mostra-vos então a transformação de uso e ocupação do solo entre o período em análise. Como vocês podem ver, o que estes mapas de muito alta resolução nos mostram é, por um lado, um crescimento urbano massivo junto aos aglomerados urbanos e ao longo da linha de costa, mas mais importante do que isso, uma dispersão urbana muito antiga e intensa ao longo do tempo. Em relação ao modelo desenvolvido, o qual denominamos de CAMLUC, ou seja, modelo de autómatos solares para a transformação do uso do solo, ele foi representado por uma matriz retangular com células quadradas, em que podíamos ter 6 estados possíveis: tecido urbano vertical, tecido urbano horizontal, tecido urbano descontínuo, descontínuo esparso, outras áreas artificializadas e o não urbano. Neste modelo foram trabalhados fatores que promovem e, por outro lado, limitam a transformação do uso do solo, nomeadamente a distância à linha de costa, distância à mancha urbana, densidades de rede de transportes, declives ou planos estabelecidos para aquela área. Para responder à pergunta de onde é que é mais provável ocorrer transformação do uso do solo entre cada categoria do uso do solo para cada período temporal, foi utilizado o modelo de regressão logística. E para estimar a quantidade de transformação entre categorias para cada período temporal, foi utilizado o modelo de cadeias de Markov. O processo de validação estatística do modelo mostra-nos que a precisão do modelo é muito significativa. Visualmente, nós aqui, através destes quadros, podemos verificar que a quantidade de área real, que é representada por esta linha a preto cheia, era lá sim. Nova. Veja. Alguém falou? Não é nada? Ok, então vamos continuar. Se formos analisar a área real, que é representada por esta linha a cheio preta, para cada categoria do uso do solo modelada, que está representada no eixo vertical, para cada período temporal representado no eixo horizontal, percebemos que é muito semelhante à área simulada pelo modelo que está aqui representada a tracejado. Trouxe-vos um exemplo específico do ano 2010. Nós aqui no mapa da esquerda temos o mapa do uso do solo real para 2010 e na da direita o simulado, e nós podemos perceber tanto que em área real e simulada elas são muito semelhantes, mas até a nível dos padrões espaciais de transformação do uso do solo são muito semelhantes. No entanto, também podemos verificar que, tendo em conta o próprio pressuposto do modelo e seguindo um modelo de crescimento por difusão com coalescência, o modelo de autómatos solares aloca preferencialmente células urbanas junto a áreas urbanas pré-existentes do que, por exemplo, em áreas muito mais a norte no município, mesmo a norte aqui da A22, como vocês conseguem ver, mesmo tendo sido incluído no modelo estas áreas urbanas planeadas. Okay? Em relação à simulação para 2025, continua a ser expectável que as áreas, principalmente as áreas de tecido urbano descontínuo e de tecido urbano descontínuo esparso, continuam a ser muito expressiva, e elas serão convertidas principalmente a partir de áreas não urbanas. Para além do processo de simulação, nós também fizemos uma análise comparativa entre a mudança real, a mudança que foi simulada pelo modelo e todos os planos estabelecidos para o município. E essa análise comparativa foi muito importante, porquê? Porque nos permitiu analisar em detalhe 3 aspectos muito importantes. Primeiro, perceber qual foi a influência dos planos
pensados e estabelecidos para Portimão nos últimos 40 anos, não é? Depois, perceber qual foi a discordância entre o que foi planeado, a transformação planeada e aquela que realmente ocorreu. E depois perceber qual será o efeito esperado da transformação, dos planos na transformação do uso do solo futura. Então, da análise deste quadro, que nos mostra qual é a área que cresceu, digamos assim, para cada categoria do uso do solo, dentro e para cada período temporal, dentro das áreas urbanas planeadas, dentro de alvarás de loteamento, no resto do município e há áreas restritivas, onde o crescimento não pode acontecer. E se nós formos analisar a percentagem de área que ocorre dentro destes 4 grupos, percebemos que, afinal, o Estado, ou seja, a intervenção do Estado ao nível municipal não teve o efeito esperado na configuração do uso do solo de Portimão. Esperado, não é? Porquê? Porque se nós formos ver bem estes números, 40% do que cresceu em Portimão cresceu fora de áreas planeadas. Se bem que também este quadro nos mostra que existem períodos específicos onde realmente o planeamento teve uma forte influência no crescimento urbano de Portimão, em que podemos verificar aqui mais ou menos aproximadamente 80% do que cresceu em Portimão no período 2000-2010 foi em áreas urbanas planeadas. Aqui podemos ver em maior detalhe aquilo que tivemos a falar e percebemos que é expectável também que para 2025 continue a ocorrer crescimento urbano fora das áreas urbanas, como vemos aqui. Nós aqui temos as categorias de uso do solo urbano que foram modeladas. Aqui são as áreas de alvarás de loteamento, que são esta malha tracejada, as áreas restritivas, desculpem. Estas áreas com os pontinhos são as áreas de restrição, onde não pode ocorrer crescimento urbano, e esta malha aqui com as linhas na diagonal são então as áreas urbanas planeadas. E conseguimos perceber que é expectável continuar a crescer fora das áreas planeadas, principalmente, como podem ver aqui, através de áreas de tecido urbanos contínuos, contínuo esparso e outras áreas artificializadas. Em jeito de conclusão, os modelos baseados em autómatos solares são capazes de produzir informação mais assertiva na elaboração dos planos municipais de ordenamento do território, pelo que a sua integração, tanto na elaboração de planos, nomeadamente na internalização dos modelos no processo de elaboração, como na discussão das políticas locais, através, por exemplo, da simulação da transformação do uso do solo, é assim muito recomendável. É tudo. Obrigada. Queria só deixar-vos aqui uma pequena nota, que eu e os meus colegas, o professor José António Condório, o Dr. Carlos Antunes e o professor Rui Pedro Julião, estamos a editar neste momento um special issue relacionado com estas temáticas. Convido-vos a dar uma olhadela, se assim desejarem. E obrigada. Raquel, vou pedir então que... Sim, vou sair. Não partires o teu ecrã. Okay. Quero agradecer já a tua apresentação, Raquel. Obrigada. E passo agora a palavra à Teresa. Ok, já estou a compartilhar, penso eu. Okay. Só um momento. Toda a gente vê? Sim, está tudo ok, Teresa. Obrigada. Então, pronto, a Raquel teve-nos agora a apresentar uma aplicação de modelação 2D aplicada ao planeamento urbano. Eu vou-vos mostrar outro tipo de aplicações, também em meio urbano, com informação 2D e acrescentando agora aqui informação 3D. Okay. Portanto, como é que nós vamos avaliar as políticas públicas que visam a qualidade ambiental? E como é que podemos avaliar também estas estratégias que nos visam um desenvolvimento e um planeamento verde? Então, a nossa sugestão é a utilização de indicadores de qualidade ambiental, que são definidos pela APA como parâmetros que transmitem informação técnica e científica complexa de forma agregada, sintética e inteligível, mantendo o significado original dos dados. Os indicadores são geralmente rácios, médias, aritméticas, percentagens, e que nos permitem então comunicar, promover estratégias, monitorizar o território ou seguir o planeamento.
Seguinte. Indicadores de qualidade ambiental de áreas verdes. Este é um tipo de indicadores mais básicos para reportar a qualidade de uma cidade, okay? No que diz respeito à sua área verde. Utilizam informação, geralmente informação de duas dimensões, e pensando em Lisboa, os indicadores comuns que podemos trazer são, por exemplo, qual a área verde da cidade, qual a proporção de área verde na cidade, ou qual é que é a percentagem, a área verde per capita na cidade. Okay? E são geralmente indicadores comuns quando se quer visualizar qual é que é a área verde na cidade. E estes são facilmente obtidos através da modelação 2D de dados geográficos. Okay? Podemos então começar por usar uma imagem de satélite. Aqui é uma imagem obtida pelo satélite europeu Sentinel-2. Este é um serviço gratuito e tem como informação, como talho indicado para a análise ao nível da cidade, uma vez que cada pixel cobre uma área de aproximadamente 100 metros quadrados. Medidor da qualidade. Aplicando uma operação de transformação de bandas sobre a imagem, obtemos um índice de vegetação, onde os valores aqui mais altos indicam a presença de atividade clorofílica. Okay? Portanto, num passo seguinte, podemos então extrair a superfície verde para a cidade de Lisboa e temos então aqui a base para a produção dos indicadores que temos falado. Okay? Portanto, qual é que é a área verde para a cidade de Lisboa? Em 2020, que é a data desta imagem, era cerca de 2.210 hectares. A proporção, nós temos cerca de 26% da cidade com espaços verdes, o que representam também, então, 43 metros quadrados de área verde por habitante, isto tendo por base a população residente estimada em dezembro de 2019. Okay. Este é um valor muito confortável, uma vez que as indicações gerais, ou se dizem na Europa, é que haja pelo menos 40 metros quadrados de áreas verdes por habitante numa cidade. Portanto, qual é que é a área verde da cidade de Lisboa? Isto era uma pequena demonstração que vos queria mostrar, que é relativamente fácil de fazer com os dados que nós temos atualmente. Agora, podemos tentar ir mais à frente nesta análise e verificar e tentar saber qual é que é o potencial da cidade para receber mais área verde. Okay? Então, uma hipótese é analisar qual é que é o potencial das coberturas para receber vegetação. Este é um cenário particularmente importante em contextos urbanos, em que o solo disponível para espaços verdes é escasso. E tem uma particularidade, em complemento com as coberturas verdes, podemos também incluir sistemas solares. Só para vocês terem uma ideia do contexto do uso de coberturas verdes em Lisboa, em 2013 a Câmara Municipal fez um levantamento e identificou 21 coberturas. Aqui temos o exemplo, por exemplo, do C5 na Faculdade de Ciências, ou, mais aqui ao lado direito, do Fórum Picoas. Aqui embaixo é a TAR de Alcântara, e aqui à direita, que todos nós conhecemos, é a garagem na Fundação Gulbenkian. Todos estes são exemplos de coberturas verdes que já existem em Lisboa há muitos anos. Mas atualmente isto representa apenas 52 mil metros quadrados de área verde. Portanto, como é que nós podemos potenciar estas áreas? Então, aqui neste trabalho, a informação 2D teve que ser complementada com a informação 3D, pois não estamos apenas a medir áreas, mas sim outros critérios que implicam toda a modelação de todo o ambiente urbano. E, portanto, temos de ter a informação de como é que os elementos que estão à superfície, qual é que é a evolução deles e como é que eles se organizam. Então, a nossa base de dados tem que incluir, então, para além da imagem de satélite, o que nós chamamos de um modelo digital de superfície, que nos dá a informação da elevação da cidade. Okay? Ambos estes dados têm grande detalhe espacial e cada pixel, tanto da imagem como do modelo digital de elevação, cobre uma área de 1 metro quadrado. E por isso, ao contrário daquela imagem de Sentinel que vos tinha mostrado antes, estes já não são dados gratuitos e têm que ser comprados para este efeito. Para além da imagem de satélite do modelo digital de superfície, outro dado fundamental é o fecheiro vetorial com a localização de todos os edifícios na cidade de Lisboa. Este é um fecheiro que geralmente está disponível na cartografia municipal, mas também já conseguimos encontrá-lo noutros serviços open source, como seja o OpenStreetMap.
Portanto, temos então 4 critérios para estimar se uma cobertura pode ou não receber vegetação. O critério 1 tem a ver com o tipo de material. Portanto, uma cobertura para receber coberturas verdes não pode ter telha. Esta informação é geralmente recolhida na imagem de satélite, porque uma imagem é uma informação que tem a ver com a cor. O segundo critério tem a ver com a área da cobertura. Esta deverá ser superior a 100 metros quadrados para que o investimento faça sentido. E aqui podemos obter este valor de área na cartografia dos edifícios. O terceiro critério é uma inclinação máxima de 11 graus. Isto é necessário que é para evitar deslocamentos de solo na cobertura. E ao mesmo tempo, como temos coberturas vivas, são coberturas com plantas, é necessário também termos um mínimo de horas médias de sol por ano. O que aqui estamos a utilizar é mais ou menos 3 a 4 horas de sol por dia. E estes dois critérios, os dois critérios, a inclinação e o número de horas de sol, já requerem então a informação que vem do modelo digital de superfície. Por um lado, o cálculo de inclinação requer informação sobre a elevação de cada água na cobertura, e por outro, para quantificar a radiação solar que atinge uma determinada cobertura, temos que modelar o efeito das sombras projetadas pelos edifícios vizinhos. E essa informação está então disponível no nosso modelo 3D. Aqui temos o resultado do mapa potencial da cidade de Lisboa para receber coberturas verdes. Se vocês verificarem aqui no topo superior esquerdo, não sei se conseguem ver o meu rato, aqui a FCSH aparece o espaço verde, o verde clarinho é o verde que está no chão, e o verde mais escuro é o verde que está no topo dos edifícios. Okay? Portanto, aqui conseguimos ver que o B1 e aqueles que estão ali por trás não têm qualquer potencial, mas já a nossa torre, a torre B, tem de facto um grande potencial. Porquê? Porque de facto não tem telha, é uma cobertura mais ou menos horizontal e mais do que tudo não tem sombras projetadas pelos edifícios vizinhos. Enquanto que os outros edifícios, alguns deles têm telha e outros têm projeções dos outros edifícios vizinhos. Outro exemplo, vocês veem aqui, por exemplo, o cano. Este é o colégio, né? E este é todo o relevado que está à frente. Verificamos que o colégio, de facto, não tem qualquer potencial para receber cobertura verde, porque é basicamente um edifício antigo e tem telha, mas já temos aqui que os edifícios da reitoria ou os edifícios da Universidade de Direito e da residência estudantil, como são edifícios recentes, sem telha e relativamente planos, de facto, e não têm outros à volta que lhes façam sombra, de facto já temos aqui um grande potencial para receber coberturas verdes. Na cidade toda foram analisados cerca de 62 mil edifícios e destes, verificamos o primeiro resultado, é que apenas 20% não têm telha. Okay? E portanto, destes 20% que não têm telha, apenas 2.700 têm condições físicas e geográficas adequadas para receber coberturas agenadas. Isto equivale a cerca de 176 hectares de área, o que será aproximadamente 6,7% de área verde ganha para a cidade. Este é um valor bastante superior aos 52 hectares que temos atualmente. Seguindo então agora para o urbanismo sustentável. No seguimento deste trabalho que fizemos para a cidade toda, o passo seguinte foi então analisar quais os benefícios ao nível do conforto térmico no espaço público e da eficiência energética que as coberturas verdes podem proporcionar. A partir do mapa do potencial verde da cidade, selecionamos então um bairro com uma escola pública para fazer esta análise ao nível mais local. Agora vou saltar a parte da análise ao nível do bairro, do conforto do bairro, e vou saltar já então para a análise ao nível da escola. Portanto, o bairro selecionado com base no potencial foi o bairro Telheiras e a sua escola EB, Escola Básica Telheiras, que tem aqui o ortofoto. E depois usamos um software para, por um lado, medir o consumo energético atual com base no volume na informação, que vem da informação 3D, nos materiais de construção, nas janelas e no horário de funcionamento da escola. E depois usamos o mesmo software para medir o impacto da cobertura verde nesse consumo. O primeiro resultado interessante foi verificar que metade do consumo atual de energia da escola
é gasta no seu aquecimento no inverno e arrefecimento no verão. Okay? Quanto aos benefícios da implementação da cobertura verde, verificamos que estas permitem melhorar a eficiência energética do aquecimento, mas, por outro lado, a eficiência da refrigeração não muda assim tanto. Porém, no total, temos um ganho de 21% durante o inverno na fatura de eletricidade desta escola. Okay? No entanto, esta investigação apenas abordamos dois benefícios das coberturas verdes, o conforto térmico e a eficiência energética. Mas, na verdade, os benefícios das coberturas verdes são mais complexos e incluem outros fatores, como, por exemplo, a retenção de águas pluviais, o sequestro de carbono, o aumento da biodiversidade, a diminuição da poluição sonora e atmosférica. Outro contributo muito importante é o efeito ilha de calor. E, por fim, também podem fornecer áreas verdes, áreas de lazer adicionais e, por extensão, melhorar a saúde pública e a qualidade de vida na cidade. Termino então esta apresentação, onde vos mostrei um pouco como é que, através da modelação 2D e 3D de indicadores de qualidade ambiental, podemos então produzir diferentes níveis de informação úteis para o planeamento verde. Eu termino aqui, muito obrigada. Deixa-me cá, então. Obrigada, Teresa. Obrigada à Teresa, aproveito já para dizer obrigada à Raquel e à Teresa pela excelente apresentação que fizeram, que mostra de facto a utilização da tecnologia nos dias de hoje e as potencialidades que ela no fundo poderá trazer para o planeamento para um planeamento sustentável, que é cada vez mais exigente. Por isso eu agora eu acho que podemos começar a colocar questões, não sei se podem colocar questões no chat, eu posso ir, digamos, gerindo desta forma, ou intervindo diretamente. Podem colocar questões então à Teresa e à Raquel. Se calhar começo eu então por fazer começo eu então no início das questões para que, digamos, os restantes... Carla, temos aqui uma pergunta, acho que vai lá no chat. Não estou aqui a ver, no chat não está ainda... Acho que sim. Ok, temos aqui então alguém que pretende fazer uma pergunta. O Mário. Mário, pode intervir. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu não coloco a câmera porque está dando alguns problemas, então só vou falar, ok? Ok. Bom dia a todos. Muito boa a exposição das duas palestrantes, né? E eu queria te fazer uma consulta, Raquel. Primeiro, se tu tem como disponibilizar esse material via e-mail. Eu achei muito interessante a investigação que vocês estão fazendo. E a pergunta em si, eu queria te perguntar se tu podia um pouco aprofundar esse fato, né? Pelo que eu entendi, de que a expansão de solo se está dando em áreas não planejadas. Isso, mais ou menos, isso foi o que eu entendi dentro do gráfico final que tu mostrou. Isso significa, na prática, que se está estendendo para zonas periurbanas? E em que nível de desorganização isso se está estendendo? Tipo, tu chegou a mapear esse ponto? Tipo, zonas pré-industriais, zonas agrárias? Eu um pouco investigo essa área, desde a sociologia rural, nas áreas periurbanas, né? E para mim é muito interessante esse tema, porque aqui no Brasil, o que se está fazendo, eu estou no Brasil agora, aqui se está perdendo muito solo agrocultivável, justamente com essas formas de expansão de solo não planejado, né? Tu tem como aprofundar um pouco isso, se é que tiver algum dado? Sim. Obrigado. Obrigada, Mário. Sim, é como tu dizes, o crescimento urbano tem ocorrido em zonas periurbanas. Isso não significa que seja fora de áreas planeadas. Okay? Pode crescer por coalescência para as áreas periurbanas em áreas planeadas,
e não planeadas, que é o que está a acontecer em Portimão. Acontece das duas formas, sim? E cresce principalmente à custa das áreas agrícolas e áreas de mato, que são as tais transições que nós chamamos de críticas, e que já sabemos à partida que se elas existem, e que são, nomeadamente, a transição de agrícola numa fase inicial, imaginemos em 47, e depois passa para mato por volta dos anos 70, e entretanto sabemos que isso é uma transição muito crítica e que a transição seguinte será certamente urbano. Mas sim, temos essa informação toda para todos os períodos temporais, para os 9 períodos temporais, tanto a nível quantitativo, tanto ao nível espacial, ou seja, e também todas as matrizes de transição, temos também identificado todos os perfis de transição que ocorreram no município e que é expectável que venham a acontecer. Ou seja, onde é que existem os hotspots, digamos assim, de crescimento urbano no município e a partir de que categorias é que se dá essa conversão. Por isso, Mário, se estou disponível para discutir este assunto contigo e vermos em mais pormenor. Obrigado, muito interessante. Se tu puder disponer aí o e-mail, que foi muito rápido, né? E o material seria muito bom. As nossas apresentações, assim como o material de apoios, vão ficar disponíveis e no final da minha apresentação tem também o meu e-mail. Certo. Obrigada. Ok, obrigado, querida. Agradecer também à Manuela Pereira pelo comentário. Raquel, sim. Vou começar por fazer-te uma pergunta. No teu trabalho, por que razão escolheste modelar com os autómatos solares? Porque essa metodologia? Sim, nós quando digo o meu orientador, o professor José António Pinedor, e a minha co-orientadora, a professora Denise Poumã, decidimos em conjunto, considerando o quê? Que iríamos modelar um município, não é? De aproximadamente 182 km. Não iríamos fazer simulações, por exemplo, para a região do Algarve. E tendo em consideração isso, é muito mais fácil e simples pensar em transições locais quando estamos a tentar simular um processo tão dinâmico e tão complexo como a transformação do solo, cuja evolução é largamente governada por interações locais. Foi esse o motivo principal. Obrigada, Raquel. Há aqui uma questão da Manuela Pereira, perguntar onde é que ficam disponíveis estes materiais. Eu acho que depois o Sixnova envia um e-mail, é isso, não é, Teresa? Envia um e-mail com os materiais ou tem que ser pedido ao Sixnova? Eu penso que eles até já foram disponibilizados no último e-mail, não foram? Não receberam? Espera lá, deixa eu ver. Tenho aqui Não, tenho que contactar, sim. Tenho que contactar o sixnovacomunicação@fcshunl.pt a solicitar os materiais de apoio. Pronto. Mas depois é enviado o link com a nossa apresentação no YouTube. Deve ser isso. Faço agora também uma questão à Teresa. A Teresa, em relação à modelação que focaste, que incidia sobre os telhados verdes, não é? Que é de facto um tema que eu acho muito atual e muito importante, e de que modo é que, digamos, o que é que se está a pensar fazer a seguir, ou seja, a seguir aos telhados verdes, o que é que poderemos modelar de uma forma que poderá ser importante para a sustentabilidade, que é uma palavra hoje em dia muito em voga, mas o que é que se poderá fazer para além da modelação dos telhados verdes? Sim.
Obrigada, Carla, por essa questão. De facto, eu comecei a fazer este tipo de análises pensando inicialmente no potencial solar dos edifícios. E, portanto, essa técnica já desenvolvi, já domino. Esta dos telhados verdes foi um desenvolvimento mais recente, mas agora o que se torna quase um seguimento óbvio destes dois trabalhos será juntar os dois, ou seja, coberturas com potencial solar e coberturas com potencial verde. E é um bocado esta a base do projeto que nós estamos agora a montar para apresentar nestas candidaturas FCT, que é ver qual é que é a aplicabilidade destas soluções, neste caso vamos aplicar lá à Costa Algarvia, porque é uma área urbana de grande pressão turística. E para além de vermos qual é que é o potencial destas áreas turísticas para receber estas duas soluções, também estamos interessados em ver qual é que é, como é que os stakeholders locais, nomeadamente os operadores turísticos, veem a utilização destas soluções para tornar o produto turístico algarvio mais sustentável e, portanto, mais, vai-se lá dizer, vendável lá fora. Portanto, é por aqui que eu quero seguir com esta investigação, porque penso que é aquilo que faz agora sentido, é tentar aplicar isto a um caso real e ver o que é que nós conseguimos ganhar, para além de benefícios ambientais, que outro tipo de benefícios económicos é que também conseguimos com este tipo de aplicações. Teresa, já agora, e qual é que achas que é a tua percepção em relação... Estão tudo temas de facto muito interessantes, eu não sei em que medida é que isto não tenho, mas o que é que tu achas em relação a qual é a percepção do município, da própria Câmara Municipal de Lisboa? Não sei se têm conhecimento destes trabalhos que estão a ser feitos dentro do CIS Nova, não é? Dentro deste grupo. Qual é a percepção como é que eles ficam receptivos a estas tecnologias? Se pensam, ok, vamos implementar isto, é de facto muito importante para o planeamento, o que é que faço-me entender? Sim. Eu já transmiti todas estas informações à Câmara, sim. Cada artigo que eu faço destes, faço-lhes chegar a eles esta informação. Sim. Assim, quanto aos telhados verdes, eu penso que ainda estão um pouco alerta. Mas para o solar, sim, isso então, de facto é uma coisa que está muito na ideia da Câmara. Eles já até têm uma série de trabalhos que querem ver desenvolvidos, em que um deles é exatamente o potencial de certas, neste caso, são certas áreas da cidade. Eu já fiz isto para a cidade toda, já lhes transmiti a informação, portanto, aguardamos que venha mais alguma coisa daqui, não é? Porque o potencial solar e a instalação de painéis fotovoltaicos já é mandatório por lei. Portanto, quando se faz uma organização nova, já tem que se ter isso em conta, já, para aquecimento solar, não é para aproveitamento fotovoltaico. Mas as coberturas verdes ainda não são. Lá fora já começa a ser muito utilizado, nomeadamente em Espanha, não sei se há alguma coisa, mas em Paris há, na Alemanha então já existe há muito tempo, que novas construções têm que ser obrigatoriamente ter superfícies verdes. Portanto, isto é um movimento que está a acontecer lá fora e mais cedo ou mais tarde vai chegar cá de certeza. E, portanto, acho que vai estar na ordem do dia. Sim. É que para além de... há todo um trabalho muito, quer dizer, muito árduo, a investigação são trabalhos que levam anos e de forma é que isto tem que chegar de facto aos superiores, não é? É quem decide. Acho que é extremamente importante porque isto que foi apresentado aqui hoje, modelação 2D e 3D, vai fazer parte, digamos, de uma forma muito dos nossos dias, quer dizer, isto tem que começar a... Eu sei que a informação, por exemplo, que tu apresentaste, a informação LIDAR, é uma tecnologia de facto muito cara, mas existem outras tecnologias que podem trazer aqui uma mais-valia àquilo que está a ser abordado, não é? E eu volto a dizer, nós o que queremos todos é a melhor qualidade de vida, apesar de agora estarmos todos confinados em casa, todos nós podemos sair deste confinamento e começarmos a viver as cidades, mas de uma forma agradável. E acho que outro grande contributo destas modelações é que uma coisa é nós dizermos é muito interessante a cidade de Lisboa receber coberturas verdes e vamos dar incentivos a isto. Tudo bem. Isto realmente é a abordagem top-down. Só que isto é um pouco cego. Nós não sabemos qual é a capacidade que a cidade tem para receber este tipo de estruturas e, portanto, estar a financiar algo que não sabemos se vai ser execuível ou não, há que ter cuidado. E, neste sentido, a utilização da modelação permite-nos simular qual é o impacto de determinado tipo de políticas e verificar se elas podem ou não ter algum alcance. E, portanto, nesse aspecto, a modelação também é mais
mais uma ferramenta para ajudar à decisão. Ok, obrigada, Teresa. Está aqui o André Samora, que pretende colocar uma questão com que as duas... gostaria de fazer uma questão? André? Por acaso são várias, mas sim, resumindo, queria congratular as investigadoras por esta investigação tão valorosa. E a minha primeira questão seria para a Raquel, no sentido, neste estudo que encetaste, qual foi a receptividade da tutela camarária para integrar este teu estudo, por exemplo, seja em sede de revisão do PDM ou os instrumentos de planeamento e ordenamento? Qual foi a receptividade que sentiste neste caso, quando falávamos agora do paradigma de ser vendável, mas qual foi o feedback que tiveste? Obrigada, André. E eu queria mesmo falar sobre isso. Então, a fase seguinte deste trabalho foi dar o passo para a participação, para a modelação participativa, modelação espacial participativa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que queremos integrar o conhecimento local em todo o processo de modelação da transformação do uso do solo, e nesse sentido, em 2007, fizemos o primeiro workshop de modelação espacial em Portimão, com diferentes agentes públicos e privados da região, de fora, para explicar o modelo, a forma de funcionamento, as variáveis que foram introduzidas, falar um pouco desta questão dos autómatos solares, a comparação entre modelos, comparação e depois a utilização de modelos quantitativos e mais qualitativos no processo de planeamento do uso do solo, e a aderência foi espetacular na Câmara Municipal de Portimão, tanto que depois fomos chamados para uma das reuniões de revisão do PDM, só que há um problema quando nós começamos, então, depois no momento em que começamos a decidir quais são as áreas urbanas que vão ser desenhadas, que estão a ser pensadas para serem urbanas no futuro, e começamos a explicar que as áreas estão sobredimensionadas, não é? Que não há necessidade de criar tantas áreas urbanas, a situação complica-se muito. E já não fomos chamados para a segunda reunião de revisão do PDM, infelizmente. Está respondido. Ou seja, existe interesse, mas depois existe muito conflito de interesse. Sim. Na prática, infelizmente. Mas pronto, agora o objetivo é, infelizmente não conseguimos dar seguimento ainda ao segundo workshop, onde vamos então, será um workshop de hands-on, ou seja, pôr os técnicos a trabalhar na definição das variáveis, dos pesos de cada variável, pensar um pouco o que é que desejamos para o futuro, para o município, a nível de planeamento do uso do solo. Mas com esta questão do Covid tem sido muito difícil de ter aderência por parte dos agentes, não é? Até porque, como devem compreender, fazer um trabalho destes virtualmente e online é complicado, mas estamos a trabalhar nesse sentido e espero continuar. Sim, de qualquer modo, é uma metodologia que pode ser receptiva noutros concelhos, noutras regiões, e é perfeitamente extrapolável. Tinha também apenas uma dúvida, mas é muito instrumental, mas também no âmbito do teu estudo. Quando tu dizes que tu realmente deves ter digitalizado as áreas de planeamento dos vários do PDM, ou os que abrangem o território de Portimão, mas depois, e isto também acontece muito quando se monitorizam a implementação de determinados instrumentos de gestão territorial, que é, realmente há áreas de planeamento que são definidas, mas talvez não tenha sido dado acesso, e também era um trabalho muito exaustivo. Quando nós dizemos que surgem edificações fora das áreas designadas, não te foi dado a conhecer, por exemplo, pela Câmara, quais os compromissos urbanísticos que já existiam e que, no fundo, acabam por brotar. Conseguiste digitalizar isso? Contemplaste no seu estudo ou não foi possível? Isso também é algo muito minucioso. Então, o que é que acontece? Também estão em papel, não é? Sim. Portanto, eu tive aqui isso também está escrito na tese como um dos principais fatores que levou também a conseguir ter sucesso com esta tese, que eu fui técnica da Câmara Municipal de Portimão. E isso é verdade, abre-nos portas. E então eu tive acesso a
todos os planos pensados, estabelecidos, aqueles que até foram pensados, mas não foram homologados em sede da Assembleia da República, mas que tiveram um papel importantíssimo na transformação do uso do solo, aqueles que foram realmente, que estão em vigor. Tu que tu me falaste são os alvarás de loteamento. Tive acesso, eu analisei em exaustão todos os processos de alvarás de loteamento, tanto a nível dos documentos como da parte de análise dos limites espaciais. Claro que pode haver sempre erros, não é? Sim, sim. Mas... Sempre. Mas, quer dizer, eu trabalhei da forma mais exaustiva que consegui toda a informação de planeamento pensada, desejada e estabelecida. Parabéns. E uma das conclusões a que chegámos é que houve, na verdade, planos que já se chamavam na década de 60 de planos diretores municipais que não eram, nós chamamos de mandatory, ou seja, são apenas orientadores, mas que tiveram um papel importantíssimo na transformação do uso do solo. Até 1995, quando entrou em vigor o primeiro PDM, não é, oficial, de Portimão. Parabéns pela proficiência e excelência do trabalho. Tinha também uma dúvida agora para a Teresa, também é muito instrumental, mas que seria, quando utilizaste o Energy Plus, utilizaste o SketchUp para calcular a volumetria do edificado, foi? Assim, essa parte não fui eu que a fiz, foi o colega... Mas como vi ali uma imagem de SketchUp, se calhar foi por isso, não é? Sim, foi, com certeza absoluta, sim. Ótimo, obrigado. Eu mostrei-lhe um modelo, disse qual é que eram as alturas, porque a partir da imagem não sabe qual é que é o volume do edifício, não é? Portanto, mas não, por acaso não estava, pois não sabia que o Energy Plus realmente podia utilizar esse input do SketchUp. Que eu utilizo o SketchUp, mas para outros fins. E desculpa, eu utilizo o Energy Plus? Eu não utilizo o Energy Plus, mas o SketchUp, por exemplo, na área, eu sou arquiteto paisagista, na área seja para delinear perspectivas, realmente 3D, é quando utilizo. Pronto, assim vejo que tem muito mais funcionalidades e que pode servir de input muito mais coisas, sim. para a modelação ambiental, neste caso. Não sabia. Obrigado e parabéns. Obrigada. Só dar uma ajuda à Carla, à senhora moderadora, é que há duas pessoas com a mão no ar para intervir. Então, não está aqui, quem é que está então? É que eu não estou a ver as pessoas, provavelmente. Chamam-se António Muniz e Ana... António. Não me lembro, então, foi da ordem com não sei qual é a ordem, mas penso que começamos pelo António, depois. Obrigada. Obrigado. Obrigado às duas por terem feito esta apresentação num tema relativamente interessante, ou muito interessante do ponto de vista da interdisciplinaridade que o SICS Nova consegue desenvolver, e gostei muito de as ouvir. E claro, agora também com algumas respostas a perguntas feitas, percebe-se melhor porque é que este tipo ou como é que este tipo de modulação pode servir para o estabelecimento de recomendações, por exemplo, quer do ponto de vista urbanístico, quer para os PDMs. Eu próprio estou envolvido na discussão pública de um PDM, porque sou deputado da Assembleia Municipal do município no distrito de Leiria. E, de facto, apercebo que este tipo de instrumentos pode ser bastante interessante para o processo de tomada de decisão. No entanto, a minha pergunta não é sobre isso, portanto, aqui este é um aspecto que decorre da vossa apresentação, é sobretudo para que a Teresa ou a Raquel pudessem mencionar quais são os principais desafios científicos que encontram com este tipo de instrumento de modulação. Quer dizer, a modulação, podíamos dizer, o que não é certamente verdade, é que, ok, conseguimos algum nível de sofisticação para poder analisar os limites e essas dinâmicas ao nível de utilização do território. Mas quais são os limites? Há limitações científicas, estou a dizer, ou da própria aplicação da metodologia,
que é que era necessário fazer, o que é esta modelação não consegue ainda demonstrar ou utilizar, quais são os limites que vocês encontraram ou encontram na vossa área? Eu posso começar, Teresa, não sei? Eu, em termos de modelação por autómatos solares, especificamente, eu acho que um dos maiores constrangimentos deste tipo de modelação é o facto de eles aplicam-se muito bem a este tipo de dinâmicas concretas, de áreas que sofrem muita pressão, por exemplo, turística ou de áreas de metropolização, que sofrem o mesmo tipo de dinâmicas, transformação do solo, em que temos aqui um processo de crescimento por difusão e coalescência. Porquê? Porque o princípio do autómato solar tem muito a ver com a primeira lei da geografia, ou de Toller, que diz que coisas, tudo se assemelha, mas coisas mais próximas assemelham-se mais, não é? E é por isso que, preferencialmente, o modelo funciona com este muito bem a simular questões de processos de crescimento urbano por difusão e coalescência. O problema é quando aplicamos outro tipo de processos de crescimento urbano. Já não se aplica tão bem. E aí é uma questão de tentar perceber quais são as variáveis, tem muito a ver com a questão de que variáveis é que vamos utilizar para reproduzir o comportamento do fenómeno ou do facto geográfico que estamos a considerar. Eu acho que essa é uma das principais fragilidades dos autómatos solares, em concreto. Obrigado. Okay. Se calhar passando para a utilização dos dados 3D, por exemplo, neste nível do caso da cidade de Lisboa, eu fiz a primeira análise, portanto fizemos uma análise geral das condições físicas e geográficas potenciais existentes na cidade. Mas de facto, depois de identificarmos neste caso 2.700 edifícios, há um parâmetro que eu não consigo verificar, que é se o edifício que está em causa tem estrutura para receber este tipo de coberturas, porque são coberturas que têm um grande peso, nomeadamente quando chove, e portanto tem que ser um edifício que tem estrutura para receber este tipo de coisas. E isso eu não consigo ainda analisar com a minha, com esta metodologia. Ainda obriga a ter que ir ao campo e verificar se aquele tipo de condições estão ou não presentes. E portanto, ainda não é tudo automático, mas já está no próximo. Cada vez melhor. Obrigado. Agora passo a palavra à Ana Ferreira. Ok, muito obrigada pelas apresentações, foram ambas muito interessantes e elucidativas, apesar de ser uma área em que eu não trabalho de todo em áreas próximas do que apresentaram, mas gostei muito e consegui acompanhar. Eu tinha duas questões para a Teresa. Uma das questões que ela falou quando apresentou as vantagens destas superfícies verdes foi especificamente a qualidade do ar, as melhorias que poderíamos ter em termos de qualidade de ar, que é uma das preocupações que os centros urbanos das grandes cidades têm. Mas depois não apresentaste dados a partir dos teus trabalhos, seja através da análise de toda a cidade de Lisboa, seja através daquele caso específico da Escola Básica de Telheiras, qual é que é o impacto que isto tem na qualidade de ar? Consegues, por um lado, ou não consegues medir, e por outro lado, se por exemplo aqueles 6,7% da área verde ganha, potencial área verde ganha em toda a cidade, se isso teria ou não impacto em termos da qualidade de ar da cidade de Lisboa? Portanto, isto era uma primeira questão. Uma segunda questão relaciona-se com o caso específico da Escola Básica de Telheiras que falaste, que disseste que, tendo aquela superfície verde, tinhas ganhos energéticos em termos do aquecimento, ao fim e ao cabo, não sei exatamente qual é que é o termo mais correto, mas que não tinhas ganhos energéticos em termos da refrigeração. Então, o que eu queria saber era se isso tem a ver com a superfície, ao fim e ao cabo, ou com o tipo de plantação que se faz nestas superfícies, se é possível utilizar estas superfícies para ter ganhos também em termos de refrigeração e se não, que outro tipo de soluções é que existem para termos ganhos a esse nível. Obrigada. Obrigada, Ana. Quanto à qualidade do ar, esse é um tipo de análise que ainda não fizemos. Fizemos para o conforto térmico, fizemos para a eficiência energética. A qualidade do ar é outra dimensão que eu não domino bem, mas não parece que seja uma coisa muito complicada de fazer. E tu perguntavas qual é que é o benefício para a cidade. Assim, isto são as estruturas verdes, e as estruturas verdes sabemos nós que são filtrantes do ar. E, portanto, eu admito que sim, com um ganho grande em superfícies verdes, vão, de facto, proporcionar maior filtragem do ar e, portanto, melhores resultados.
Aqui, e como digo, isto é um dos benefícios das coberturas verdes. Eu não o quantifiquei. Okay? Também há outros, como a biodiversidade, como a retenção de águas fluviais, mas ainda não cheguei aí. Está no caminho, não é de lá chegar. Okay? Mas admito que sim, vai ter algum impacto, certo? Quanto à escola básica, de facto essa é a parte que eu domino menos desta técnica, foi feita por um colega que tem mais a ver com o urbanismo e nesta área da arquitetura. Ele de facto verificou que a parte do arrefecimento é possível com a cobertura verde, porque a cobertura dá um grande isolamento ao topo do edifício e, portanto, não permite que o calor saia do edifício. Já ao contrário, é mais difícil, o arrefecimento é mais complicado com este tipo de coberturas, porque elas não provocam o que é essencial, que é a sombra. Nesses casos, o ideal é ter sistemas de sombreamento, como é que se vai dizer, artificiais como palas, ou então outra solução muito mais amiga do ambiente é utilizar as árvores. As árvores, de facto, são estruturas maravilhosas no ponto de vista do sombreamento e da qualidade também de ar que permitem na sua imediação. Obrigada. Obrigada. Pronto. Não sei se mais alguém quer colocar uma questão. Eu posso só acrescentar uma coisa em resposta ao António Muniz, dado pela Raquel. Para já, quer dizer, sendo membro de uma Assembleia Municipal, eu creio que ouvi que é de Coimbra, a Raquel podia ter a oportunidade de ver o caminho facilitado para mais uma Câmara entrar na discussão entre modelos teóricos, modelos qualitativos e modelos quantitativos, com mais um workshop hands-on. Está próximo de Lisboa, acho que seria de facto espetacular para testar de novo, digamos assim, esse método, não é? Em contexto real. Relativamente à questão do António Muniz é muito pertinente, quer dizer, quais as limitações científicas deste modelo de autómatos. Na verdade, eu diria que a questão pode ser colocada de uma outra maneira, quais as limitações no que diz respeito à aderência destes modelos à realidade, não é? As limitações científicas são muitas também, como é evidente, não é? Por exemplo, as variáveis de entrada do modelo são variáveis numéricas, mas que estão sujeitas a uma valoração pelo utilizador do modelo, não é? Imaginemos, no caso do trabalho da Raquel, a distância à linha de costa, eu já não me lembro de cor, mas a distância à linha de costa tinha menor peso que os declives, superiores a 20% ou a 25%. Mas é discutível, não é? Quer dizer, tudo isso é discutível. A razão pela qual, no que diz respeito ao, como é que eu ia dizer, ao peso que cada variável de entrada tem no modelo, é bom que seja discutida com os agentes locais, não é? Quer dizer, são peças fundamentais na concertação do valor relativo de cada variável de input. E, portanto, podemos dizer que isto é uma limitação científica, talvez. Deste modelo em concreto de autómatos solares, ele é muito eficiente no que diz respeito, como é que eu ia dizer, a factos e fenómenos de natureza estritamente física. Portanto, que se baseiam numa lógica, digamos assim, de crescimento por contágio, não é? Como é o caso do crescimento urbano. Mas há outros modelos, menos limitantes, não é? Como, por exemplo, o modelo baseado em agentes, que é considerado não apenas um espaço físico, baseado no princípio do contágio por células que estão contagiadas com determinado facto ou fenómeno, mas também com a vontade dos atores, não é? E a força e relação que existe entre cada um dos atores. Por exemplo, empresas, a administração local e por aí adiante, não é? Portanto, era só esta achega que eu queria dar. Eu acho que esta ideia, enfim, agora tentando ser um bocadinho mais generalista, esta ideia de modelos quantitativos versus modelos qualitativos é uma discussão que está por fazer na administração pública portuguesa.
O arquiteto André Samora Arbel há bocado colocou uma questão muitíssimo pertinente também, uma questão à Raquel, que é como é que se ultrapassa uma determinada cultura de fazer planos diretores municipais em Portugal, por exemplo, não é? Ou outros instrumentos de gestão territorial. O que é que eu quero dizer é como se ultrapassa esta cultura de fazer planos em Portugal, do ponto de vista estritamente técnico e científico. Para ser muito claro, tenho que dar o exemplo. Qual é a praxis atual, desde muito tempo? É que uma equipa pluridisciplinar, este pluridisciplinar veio crescendo desde os anos 60, eram praticamente só engenheiros civis e arquitetos, depois diversificou-se, incluíram-se arquitetos paisagistas, geógrafos, sociólogos, economistas, e hoje de facto toda a gente aceita que um plano diretor municipal deve ter uma equipa constituída de forma pluridisciplinar, ou multidisciplinar se preferir. E portanto, remontando às origens, o arquiteto faz modelos, não é? Quando desenha uma planta de ordenamento para um plano diretor municipal, desenhava o seu modelo espacial, portanto, de um espaço desejado, não é? Atribuindo a cada unidade espacial, mais tarde unidade operativa de planeamento e gestão, aquilo que efetivamente beneficiava mais o coletivo, atribuindo uma determinada função, um conjunto de funções. Pronto. Funções segregadas, funções mistas e por aí adiante. Mas era desenhado num papel, não é? E continua a ser desenhado num papel. O que acontece é que há outros modelos de base numérica, como o da Raquel, não é? Ou seja, que permite uma discussão, uma análise crítica dos modelos qualitativos previstos por a equipa pluridisciplinar desenhada no papel, que nos diz assim: ora bem, nós, quando simulamos as alterações da ocupação do solo para 2025 ou 2030, acontece isto. Portanto, quer dizer, como dizia a Raquel, não vamos precisar de tantas áreas urbanizáveis. Portanto, a nossa área simulada para daqui a 5, 10 ou 15 anos, ou 20, é esta. E, portanto, é claro que o modelo é rígido, por isso é que, quer dizer, é um modelo, ponto final, não é? Mas dá dados de reflexão sobre questões muito pertinentes, quanto é que nós queremos transformar, até quando queremos transformar e onde é que queremos transformar. E, portanto, esta cultura, em contexto da administração local, como é que eu dizer, é muito difícil de ultrapassar. Esta cultura, quero eu dizer, de inexistência de confronto entre aquilo que é numérico, quantitativo, e aquilo que é qualitativo, desenhado no papel. Portanto, eu creio que há digamos assim, um espaço de trabalho muito interessante nesta matéria que necessita de trabalhos como este e outros, não é? Em Portugal há um conjunto deles apreciável, para fazer esse debate na administração local. O mesmo se pode replicar para o caso do trabalho da Teresa, não é? Portanto, é a mesma coisa. Quer dizer, não é a mesma coisa, mas estamos a falar... Desculpa, foi um bocado longo. Bom, eu acho que está na hora de terminarmos esta sessão. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta que seja rápida, mais alguma pergunta? Penso que teremos que terminar. Bem, primeiro quero agradecer mais uma vez à Teresa e à Raquel pela vossa apresentação e dar-vos os parabéns por este trabalho, pelo trabalho que desenvolveram de investigação. E quero agradecer a todos os que estiveram presentes nesta quarta sessão do Seminário de Investigação do SICS Nova e penso que a próxima sessão será na próxima sexta-feira e pelo que eu tenho aqui será com o professor Dr. José Carlos Marques, expectativas de regresso dos imigrantes portugueses, alguns dados preliminares. Pronto, desejo-vos um bom fim de semana a todos.